para lutar contra outros trabalhadores de outros países, iriam se unir entre si contra os seus patrões, contra os seus opressores. Então, por exemplo, quando estourasse a guerra, os trabalhadores da Alemanha iriam se unir com os trabalhadores da França contra os patrões. Era isso que a doutrina clássica marxista previa. Um conflito pan-europeu, e nesse conflito pan-europeu a panela de pressão iria estourar e os trabalhadores iriam lutar pelos seus interesses de classes. Não haveria trabalhador lutando contra trabalhador, mas iriam lutar contra os seus patrões. Marx morreu. E como Marx previa, aconteceu realmente o conflito pan-europeu, alguns anos depois. É o que nós conhecemos hoje como Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1919. Está aí algumas imagens da Primeira Guerra Mundial, não é? Acontece, porém, que o que Marx previa, que os trabalhadores iriam se unir, não aconteceu. O Kaiser, né, da Alemanha, Wilhelm II, disse: não há mais partidos, somos todos alemães. E os alemães todos se uniram contra os outros países. O que aconteceu? Horror dos horrores para os marxistas. Eles viram trabalhadores pegarem em armas e matar outros trabalhadores de outros países. Ou seja, trabalhadores pegarem em armas para defender o interesse dos capitalistas. Isto, para os marxistas, era pior do que o Apocalipse. Por quê? Significava que todas as previsões e aquilo pelo qual eles tinham lutado não aconteceu. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Pois bem, aconteceu, porém, que durante a Primeira Guerra, uma coisa pelo menos deu certo. A guerra foi de 14 a 19. Em 1917, eles conseguiram fazer a Revolução na Rússia. Então, aí estão algumas imagens da Revolução Bolchevique da Rússia. Não é? Eles conseguiram realmente fazer a Revolução na Rússia. Isso deu esperança para eles. Bom, então não está tudo perdido. Conseguimos na Rússia. E por que não conseguimos em outros países? Quando acabou a guerra, em 19, aconteceram várias revoltas em vários lugares do mundo. Não se preocupem aqui com os detalhes. Eu vou aqui citar para vocês esses detalhes, somente para vocês saberem, e se quiserem buscar nos livros de história, vocês irão encontrar, tá? Não se preocupem com a avalanche de informações que eu estou jogando em cima de vocês. Então vejam só. A revolta espartacista de Berlim. Em 1919, acabou a guerra, eles disseram: agora sim, vamos conseguir implantar o socialismo. Então, lá em Berlim, um sujeito chamado Spartacus, que é esse Klaus Liebknecht, e uma senhora Rosa Luxemburgo, pegaram nas armas e tentaram implantar o comunismo na Alemanha, em Berlim. Não conseguiram. Essas aí são imagens dessa revolta daquela época, né? Fotografias daquela época. Tentaram em Munique. Olha só. Tudo isso em 1919. Tentaram lá em Berlim, não conseguiram. Acabou a guerra, tentaram em Munique. Conseguiram implantar um governo provisório chamado Governo do Soviete de Munique. Mas também não deu certo. Não vingou. Os trabalhadores não se uniram. Os trabalhadores não pegaram nas armas para defender aquilo que os socialistas estavam querendo fazer. Tudo em 19. Ainda em 19, tentaram fazer um governo comunista na Hungria. Olha só, Berlim, Munique, agora Hungria. Conseguiram implantar um governo provisório por um sujeito chamado Bela Kun, né? Esse que está no lado direito aqui. Ele foi o presidente. E, interessante, nesse governo havia um filósofo, que depois nós iremos encontrar mais tarde, atenção, porque esse sujeito aqui é muito importante, chamado Georg Lukács. Aqui é uma foto dele já velho, naquela época ele era bastante jovem. Não é? Não deu certo também o governo comunista na Hungria. Na Itália, uma revolta sindical. Né? Os trabalhadores italianos em Turim, oprimidos, etc. e tal, se revoltaram. Também não conseguiram implantar nada. Diante de
todos esses fracassos, tudo isso nos anos de 19 e 20, logo depois da guerra, estava criado um grande problema teórico para o marxismo. E aqui vem a parte que nos interessa. Aqui você vai começar a enxergar no que é que isso nos diz respeito. Foi este problema teórico. Por que é que não está dando certo a teoria marxista que criou este vírus que está destruindo a sociedade ocidental? Olha só. A crise teórica era a seguinte: por que a realidade não segue a teoria? Veja só, gente. Quando você tem uma teoria e ela não bate com a realidade, qualquer pessoa normal, qualquer cérebro normal diria: eu tenho que reformar a teoria. É ou não é verdade? Mas, como diz o filósofo Olavo de Carvalho, é um filósofo brasileiro, direitista e quadrado como o Padre Paulo, ele diz assim: um cérebro marxista raramente é normal. Por quê? Olha só, eu coloquei ali a palavra realidade fluida e a teoria de pedra. Porque para os marxistas a teoria é inquestionável. E se a realidade não está seguindo a teoria, pior para a realidade. Então eles se puseram a estudar a realidade para ver por que a teoria não estava dando certo. E então esses dois senhores aí, Antonio Gramsci, um italiano, filósofo italiano, fundador do Partido Comunista Italiano, e esse Georg Lukács, que nós acabamos de ver no slide passado, um filósofo húngaro, os dois acharam a resposta. Os dois conseguiram descobrir por que é que a realidade não estava seguindo a teoria. A pergunta era: quem alienou os proletários? Ou seja, quem terá feito uma lavagem cerebral nos trabalhadores para que os trabalhadores pegassem nas armas contra outros trabalhadores e lutassem contra seus interesses de classe? Quem será que fez essa lavagem cerebral nos trabalhadores? Eles acharam a resposta. Gramsci, na Itália, e o Lukács, na Hungria, os dois sem se comunicar, mas acharam a mesma resposta: a cultura ocidental. A culpa é da cultura ocidental. A revolução deu certo na Rússia porque a Rússia não é ocidental o suficiente. Alguma coisa aconteceu nos cérebros dos trabalhadores. Foi que eles engoliram desde criança com leite materno uma cultura desgraçada, chamada cultura ocidental, que tem 3 colunas. Eu coloquei essas cariátides ali como colunas, como se fossem 3 personagens sustentando a cultura ocidental. 3 colunas. Quais são as 3 colunas da cultura ocidental? A filosofia grega, o direito romano, e agora nos interessa aqui, atenção, senhores, a moral judaico-cristã. Eis aí. Se nós quisermos implantar o socialismo no Ocidente, nós precisamos acabar com a moral cristã. Gente, isso foi descoberto por eles